Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Lembrando que você não só assiste, mas também participa pela internet. Você pode mandar perguntas pelo Twitter, no @Jornal da CBN, ou então no nosso e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br. E hoje você vai fazer perguntas para nós e para o nosso convidado, evidentemente, professor Armando Lourenço Moreira Júnior, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, diretor da Ernst Young University no Brasil e que lançou recentemente o livro Bastidores da Empresa Familiar: Como reduzir conflitos por meio da governança corporativa, pela editora Atlas. Professor Armando Lourenço Moreira Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui presente. E claro que o nosso assunto não poderia ser outro senão empresa familiar. Empresa familiar é sinônimo de conflito familiar? Olha, Milton, na realidade é difícil a gente falar assim, a palavra sinônimo, porque eu teria que falar que são 100% das empresas, mas as pesquisas indicam, pelo menos eu realizei várias dessas, que apontam que 85% das empresas de pequeno e médio porte familiares têm algum tipo de conflito. Em geral tem algum conflito, conflito às vezes oculto, muitas vezes a gente não percebe, fica nos bastidores, mas eles existem. E em situações como, por exemplo, de transição de comando, uma sucessão, eles explodem. E são conflitos que atrapalham o desempenho, a produtividade da empresa, e são conflitos que atrapalham a relação familiar? Atrapalha, porque eu vejo, tem conflitos que é muito difícil você separar a empresa da família. Quer dizer, o ideal seria esse, quer dizer, você ter uma noção clara entre o que é propriedade, entre o que é empresa e o que é família. Mas às vezes, como as mesmas pessoas são as que são as sócias, são as que trabalham na empresa e que são da família, você acaba fazendo essa mistura. Então você tem situações onde, por exemplo, a quebra de confiança na empresa, promovida por um familiar, pode coincidir na quebra de confiança de uma família. Então, essa separação é que acaba sendo muito complicada. Hoje no Brasil, boa parte das empresas ainda são empresas familiares. São. Hoje a gente estima que em torno de 95% das empresas são familiares. E é um parâmetro mundial, né? Quer dizer, você encontra, por exemplo, em países como Suíça, Suécia, em torno de 85%, na Espanha em torno de 86%, na Inglaterra 75%. Quer dizer, as estimativas mais conservadoras estimam que a gente tem 65% das empresas familiares no mundo. Isso acontece mesmo quando nós olhamos para grandes corporações? Mesmo para grandes corporações. A gente tem grandes corporações globais que, na realidade, você tem uma família que está dirigindo, ou multifamiliar, né? Quer dizer, ou seja, você tem mais de uma família, porque são sociedades que a gente chama do trabalho. Então, por exemplo, construtoras, dois engenheiros começaram a fazer, ou uma escola que dois professores começaram a fazer, ou seja, dois profissionais da mesma área, que não era familiar, mas na medida que eles forem envelhecendo, os filhos entram e aí vira multifamiliar. É também muito comum a gente ter esse tipo de empresa no Brasil e no mundo. Quando o senhor se refere a multifamiliar, porque nós temos mais de uma família no comando. Mais de uma família no comando e de unidades familiares diferentes, né? Ou seja, não é o pai e dois filhos casados que seriam 3 famílias. Não, na realidade são 2 sócios com 2 ou 3 filhos cada um. Então você tem 4 famílias, às vezes, comandando a empresa. Bom, e aí se tem também essa outra questão, né? Porque a própria dinâmica da família, a formação da família, com separações, etc., que ocorrem, vão fazendo com que todo o processo se torne ainda mais complexo. Muito mais, porque, no fundo, assim, eu trabalhei com mediação familiar por mais de 15 anos. E eu pude perceber que os conflitos, quando você tem diferenças de ideias, normalmente você consegue resolver, porque se um pensa vermelho, outro pensa azul, você acaba achando uma terceira via, que seria o amarelo. Mas quando você tem princípios diferentes, se torna muito mais difícil você resolver o conflito, porque é um ponto de vista. E o ponto de vista, cada um tem o seu, então não é alguma coisa objetiva. Quando você tem mais de uma família, o raciocínio é exatamente esse, porque os princípios são muito distintos às vezes. E normalmente os filhos casam ainda com outras pessoas, quer dizer, os valores mudam, então você combina tudo isso junto, cada um com o seu valor, cada unidade familiar com o seu valor, é muito difícil você administrar. Quais são os conflitos mais comuns em uma empresa familiar? Os mais comuns a gente percebe entre pais e filhos e entre as pessoas da própria família. E quando eu falo entre da própria família, o principal deles é entre irmãos. Agora, que tipo de conflito é esse que ocorre? Olha, é uma questão cultural? Ocorre normalmente em função
de como vamos gerir essa empresa, ou é a coisa que ocorre lá dentro de casa que não está diretamente relacionada à empresa? O que é mais comum? O comum, por exemplo, no conflito entre irmãos, por exemplo, você tem a vida deles, dos filhos, normalmente tem uma disputa muito grande pelos pais. E às vezes entre eles mesmo, o próprio ciúme que causa. Então o que acaba acontecendo, uma brincadeira que eu vou fazer, mas o autorama que você não ganhou quando você tinha, talvez o videogame que você não ganhou quando tinha 10 anos, aquilo você vai acabar tirando essa diferença quando você está com 35 na gestão da empresa. Então você tem determinadas mágoas que os filhos guardam durante a educação, durante a formação, que lá na frente eles descontam. Então, realmente vem de longe e acaba se despontando. Agora, tem conflitos também que aparecem, que misturam entre a gestão e a família. Por exemplo, um caso que eu participei, era um pai, a mãe e 3 filhos, e o filho desviou dinheiro para ele. E, bom, aquilo causou um problema muito grande na família, porque as irmãs queriam que o pai desligasse o filho, o irmão, e a mãe falava que se desligasse ela separaria dele. Então você imagina a confusão. Quer dizer, o sujeito ele precisa administrar a empresa e ao mesmo tempo ele tem que estar toda hora pensando como resolver esse problema. E é muito difícil porque, como eu quero dizer, é uma questão de percepção, quando eu fui conversar com esse herdeiro que fez o desvio, em momento nenhum ele assumiu que ele fez isso. Quer dizer, ele falava assim, não, eu não roubei, eu fiz um desvio, eu fiz um ajuste salarial, porque eu ganho a mesma coisa que minhas irmãs, eu estou valendo mais do que elas, eu fiz mais pela empresa, como é conceito de mesada aqui na minha casa e na empresa, então eu fiz esse ajuste salarial. Quer dizer, ele roubou de fato a empresa, ele fez um crime, mas na visão dele, do ponto de vista ético dele, ele não fez absolutamente nada diferente do que ele deveria fazer. Ou seja, ele me falou, se meu pai não fez o ajuste, eu mesmo fiz. Agora, o problema é que quando a gente faz, no mestrado eu fiz muitas pesquisas sobre características de empresas familiares. E a maior característica da empresa familiar, ou seja, aquela que mais predomina, é a confiança mútua. Então, quer dizer, quando numa família você tem a quebra da confiança, você desmorona tudo, porque na realidade o que junta muitas vezes as pessoas a trabalharem, pelo menos no início da empresa, não é o critério de competência, mas é o critério de confiança. Então, quando essa confiança quebra, o conflito está armado. E aí, para você resolver, é muito difícil. Você está acompanhando mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Estamos conversando hoje com o professor Armando Lourenço Moreira Júnior e você pode participar enviando suas perguntas pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou então pelo e-mail, o mundocorporativo@cbn.com.br. Professor Lourenço, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão do conflito pessoal ou dentro da empresa e o conflito familiar. Pergunta feita pelo Gilberto: como separar essas questões pessoais, familiares, dos negócios da empresa familiar? Seja uma sociedade, de um restaurante, que acabou por causa de desavenças entre as mulheres dos sócios. É possível separar isso? Glória, realmente é possível. Quer dizer, note bem, as pesquisas mostram para a gente que apenas 1/3 das empresas familiares conseguem chegar na segunda geração. Quer dizer, chegam, mas elas não têm uma sucessão satisfatória, ou seja, ela acaba sendo vendida, o fundador reassume a empresa, enfim. Quando você faz algum trabalho de intervenção, o que mostra as estimativas, as pesquisas para a gente no Brasil? Que desses 33%, ele sobe para 58%. Quer dizer, quando você faz uma intervenção, a melhora do resultado vai para 58%. Mas ainda você tem 42% dos casos que mesmo com uma intervenção, o problema não é resolvido porque depende de pessoas. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nesse processo que o Gilberto está comentando, os caminhos que a gente mais indica são a comunicação intensa entre as pessoas e o protocolo familiar. Quer dizer, o protocolo familiar é um acordo familiar no qual você vai discutir regras de sobrevivência. E aí você começa a deixar claro o que é a empresa, o que é a sociedade e o que é a família. Então por quê? Por exemplo, na empresa familiar, um problema que a gente percebe muito grande não é a entrada do familiar na empresa, é a saída. Então o que acaba acontecendo? Você admite, mas quando se porventura você tiver que desligá-lo, o problema é muito grande na família como um todo. Então, num protocolo desse familiar, ou num acordo familiar, você vai estabelecer regras de convivência. Então, por exemplo, entra ou não entra alguém de fora. Então, você estaria com as esposas e conversaria, quer dizer, entra ou não entra um filho. E se entrar, vou supor que a opção seja por entrar, quais são os critérios que a gente deveria seguir para que ele entre para minimizar maior o problema. Então, respondendo objetivamente a questão do Gilberto, seria, na realidade, você teria que ter
um acordo familiar, discutindo as regras. Esse é basicamente o livro. Esse segundo livro que eu fiz de empresa familiar trata desse assunto e se utilizar do que a gente chama de conselho societário. Quer dizer, na realidade, nesse conselho societário ou conselho familiar, lá se discuta que seja o fórum e não dentro da empresa. Isso é quase como um acordo pré-nupcial. Exatamente. Agora, nem sempre as empresas familiares fazem esse acordo no início da fundação da empresa, na criação dela. Mas Não. elas identificam que é necessário um trabalho como esse no decorrer, no próprio crescimento que a empresa tem. Exatamente. Primeiro que essa questão do protocolo familiar, do acordo familiar, no Brasil é mais novo, a gente fala isso em termos de 10 anos, e sempre isso foi feito mais pelas grandes empresas. Agora que a gente nota que as pequenas e as médias estão fazendo também. O ideal é o que você falou, que fosse feito no início da empresa, porque até então, quando você está montando uma empresa, nesse momento você já saberia se vale a pena ser sócio ou não. Porque determinada regra ninguém ia cumprir, é melhor a gente não ser sócio. Como ninguém faz, bom, ninguém não, mas como a maior parte não faz, quando o problema surge, um profissional é contratado. Mas veja, ele é contratado para fazer a mediação, para fazer o acordo familiar, quando o problema já está instalado. Aí é mais difícil, aí a utilização da mediação familiar. Né? O senhor fala no próprio livro e usa o conceito de profissionalização societária. O senhor pode explicar para nós o que é isso? Na realidade, o que a gente vê comum aí no mercado é que as empresas, por mais lucrativas que sejam, elas dificilmente vão sobreviver à disputa entre sócios e falta de preparo desses sócios também. Então, quer dizer, a empresa pode ser boa do ponto de vista de negócio, mas quando os sócios brigam muito, ou quando os sócios que dirigem não têm conhecimento daquilo que estão fazendo, eles levam a empresa para o fracasso. Então, quando eu estou falando da questão da profissionalização societária, ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, não adianta só profissionalizar a gestão. Se os sócios não forem profissionais, não tem gestão que sobreviva. Porque o que é uma gestão profissionalizada? É você ter critérios muito claros e objetivos e explícitos de gestão. Quer dizer, critérios gerenciais explícitos e objetivos. E que tenha também na gestão familiares, desde que sejam qualificados. Isso é o que a gente entende de uma profissionalização da gestão. Só que como é que uma profissionalização dessa vai sobreviver? Se quando ela vai discutir na instância superior, que seria os sócios, a gestão da empresa, esses não se entendem. Quer dizer, ou seja, eles estão sempre disputando. Então, a profissionalização societária seria isso. Você profissionalizar os sócios no sentido de darem mais conhecimentos, de terem acordos familiares que regulem as relações de direitos e deveres entre os sócios. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o professor Armando Lourenço Moreira Júnior, que lançou recentemente o livro Bastidores da Empresa Familiar, como reduzir conflitos por meio da governança corporativa. E você é nosso convidado a participar pela internet, mandando a sua pergunta pelo Twitter, o @Jornal da CBN, e o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. E das perguntas que nós estamos recebendo, professor, várias delas seguem para um mesmo caminho, que é a questão da sucessão. Vou transmitir aqui uma mensagem do Ilmar, que acompanha o Mundo Corporativo em Olinda. Sou coordenador executivo comercial contábil de uma média empresa familiar, sempre discuto a importância de um plano de sucessão. Aí minha dúvida, quando e como as empresas familiares devem formular um plano, uma estratégia de sucessão? Pergunta que é muito parecida com a do Fernando, que é saber o momento certo da sucessão. As empresas familiares são mais conservadoras, dificultando essas mudanças de gestores. Como trabalhar com isso? Olha, o plano sucessório normalmente tem dois aspectos que a gente tem que levar muito em consideração. Primeiro deles, a preparação dos herdeiros. Então, ou seja, quando a pergunta é feita pelo ouvinte, quando? Na realidade, a partir dos 16 anos, a gente já começa a pensar na preparação dos herdeiros. Hoje em dia, a gente tem evitado até de chamar o termo empresa familiar, muito embora até tenha colocado, a gente tem falado mais família empresária. Quer dizer, a gente deveria entender como a família empresária uma família especial e que deveria ser educada para dirigir um negócio, mesmo que seja sob o ponto de vista só de societário. Então, quando a gente fala na sucessão, eu estou querendo dizer, primeiro, a questão da preparação da família, em todos os sentidos, que é desde os herdeiros, sob o ponto de vista desde do neto até os avós. Porque quando você vai discutir, por exemplo, relatórios financeiros com uma família dessa, é importante que eles sejam qualificados para entender os dados, porque a falta de transparência, ou seja, o não entendimento de um relatório desse, você começa a colocar a minhoca na cabeça e acaba pensando que tem um desvio, muitas vezes não tem. Então, é importante a gente pensar, sob o ponto de vista de sucessão, na preparação, e aí a partir dos 16 anos.
Respondendo a pergunta mais objetivamente, quando ele perguntou o momento, é difícil falar porque é complicado, porque eu não sei exatamente quando o fundador iniciou a empresa. Eu tenho empresas que eu conheci, um dos casos até investigados pela empresa, o fundador, pela da tese de doutorado que deu origem ao livro, ele começou a empresa com 60 anos. Então, outro começou com 30, outro começou com 40. Mas o que a gente quer dizer? Geralmente, quando os herdeiros têm 16 anos, já é o momento ideal da gente pensar na sucessão, fazer um planejamento formal, efetivamente, para que você tenha um resultado mais favorável. Agora, anote, mesmo que você não comece formalmente com os herdeiros com 16 anos, e sempre depende da idade que o fundador iniciou a empresa, desde que se formule, desde que se inicie a empresa, já deve ser pensado na sucessão. Porque quando você faz um acordo desse familiar ou societário, lá você já identifica a idade de retirada do fundador. Quer dizer, quando ele vai se retirar. Então aquilo já é o norte para quem está vindo atrás saber exatamente quando ele vai se preparar, em que momento ele vai assumir. Outro aspecto também, que foge um pouco à regra dos 16 anos, é o relacionamento dos pais com os filhos, porque muitas vezes você vê o filho, ele vê todo dia o pai chegar em casa e reclamar da empresa que trabalha. Como é que ele vai querer que o filho trabalhe lá, se desde que ele tem 3, 4 anos de idade, ele só escuta falar mal da empresa? Então, quando ele tiver 18 anos, talvez seja o último lugar que ele queira trabalhar. Além do que, muitas vezes, essa empresa afastou o pai do filho. Então já é um outro obstáculo. Então, quer dizer, a gente tem que, o processo que a gente chama de socialização, quer dizer, fazer com que os herdeiros, com que os filhos entendam que a empresa é um bom negócio, que eles devem participar. E quem é que deve, dentro da empresa, identificar qual é o filho, por exemplo, que vai assumir o lugar no momento em que o pai deixar a empresa, na hora certa da sucessão? É um agente externo? É um consultor? Ou é a própria família que tem que tomar essa decisão, levando em consideração que isso pode gerar ainda mais conflito? Essas são as duas respostas. Quer dizer, na verdade, você vai ter um agente externo, porque ele vai ter mais isenção e ele vai poder fazer esse processo seletivo de maneira mais isenta para escolher tecnicamente o melhor. Ou seja, se é que é possível a gente identificar o melhor. Mas se a família não fizer isso conjuntamente e ela aprovar como um conjunto, quando o fundador, por exemplo, vier a faltar e esse herdeiro assumir como sucessor, ele não vai ser aceito pela família. Então, quer dizer, o agente externo, ele entra com a parte técnica, mas tem que ser validado com a família. Agora, é importante lembrar que o herdeiro que for assumir como sucessor, ele não deve ser necessariamente preparado tecnicamente, do seu ponto de vista de uma graduação, um bom MBA, deve ter isso. Mas ele deve ter características comportamentais como habilidade de lidar com pessoas, porque muitas vezes ele não vai ser o fundador, né? Então ele não tem essa característica de liderança muitas vezes, mas ele vai lidar com os familiares que são sócios e ele precisa responder pelos resultados da empresa para essas pessoas. Quando o senhor se refere que o momento da sucessão começa quando os herdeiros chegam aos 16 anos, isso está relacionado à necessidade da empresa ir se preparando, mesmo que a data de saída planejada do dono da empresa até aquele momento seja muito mais distante, porque a qualquer momento pode acontecer dele morrer. Exatamente. E se a empresa não estiver planejada, eu imagino que isso pode causar, inclusive, o fim da própria empresa. É verdade, porque na realidade você não controla, né, a falta de um fundador ou de uma fundadora. E como a família não está preparada para essa troca de comando, realmente aí o insucesso acontece. Por isso os números tão altos talvez tão baixos, na realidade, de taxa de sobrevivência das empresas da primeira para a segunda geração. Da segunda para a terceira geração ainda é 50% da segunda. Então, quer dizer, cai ainda um pouco mais. Então, ou seja, a morte abrupta, ou seja, como você mesmo comentou, talvez é uma causa muito complicada. Como ninguém prepara, eu já escutei de diversos fundadores falando, não, esse problema eu não quero resolver. Esse problema deixa quando eu morrer as pessoas resolvem. Por quê? Porque ele tem que fazer escolhas, por exemplo, entre os herdeiros. Ou então uma escolha de vender a empresa, ele tem que fazer uma escolha. E quando ele tem que fazer escolha, ele não quer, porque ele vai desagradar um, agrada o outro, então ele deixa tocar o barco. E isso está errado, porque na realidade, talvez ele espere a natureza resolver, mas a natureza muitas vezes não resolve o problema. E aí, nessa fase de troca de comando, que foi a pergunta no planejamento sucessório, ela se torna muito difícil, por quê? Porque na primeira geração, você tem o fundador e ele administra os conflitos. Seja a maneira qual for, ele administra os conflitos. Com a falta dele, só vão ter os filhos sem uma pessoa
para administrar os conflitos entre eles, lembrando que muitas vezes eles trazem mágoas do passado. Porque não há hierarquicamente, daí nesse momento mais, alguém que comande a família. Exatamente. Aí são os irmãos que estão mais ou menos todos do mesmo lado. Do mesmo no lado. mesmo nível. Exatamente. E aí definir quem vai ser o líder daquele grupo, né, se torna muito mais difícil e conflitante. Se torna muito difícil. Por isso que na presença do pai e da mãe, você consegue fazer isso melhor. Agora, nesse sentido é que a gente recomenda que a sucessão ela seja feita em vida. Quer dizer, a figura do fundador, ele vai se afastando da gestão e ao mesmo tempo ele vai assumindo o papel de conselheiro. Quer dizer, ou seja, ele em vida, ele consegue aconselhar os filhos na gestão, então esse é o papel dele, de ser um tutor, de ser um conselheiro para ajudar, porque a experiência que ele tem, Milton, é muito grande. E a experiência que os filhos têm muitas vezes é baixa. Os filhos têm muita expectativa, baixa experiência. O fundador já tem menos expectativa e muita experiência. Então essa combinação é que vai resultar provavelmente em uma sucessão favorável. Professor Lourenço, vamos fazer mais algumas perguntas Sim. de ouvintes internautas que estão acompanhando aqui o nosso mundo corporativo. O Matheus quer saber o seguinte: as questões regionais influenciam no modo de ser da empresa familiar no Brasil? Na região sul, por exemplo, onde aparentemente as pessoas trabalham mais em família, a administração de uma empresa familiar é mais transparente? Olha, aí depende, na realidade assim, essa questão da empresa familiar ser transparente ou não, ela não depende necessariamente só da região, ela depende da família. A gente tem mudanças regionais no país mesmo, a gente tem. A gente percebe que algumas famílias, por exemplo, italiana, você nota, por exemplo, que a transparência é maior. As pessoas falam, as pessoas têm. Outras famílias, dependendo da origem, são mais reservadas. Então, eu diria para você que depende muito da família e não necessariamente só da região. Então, essa questão, quando você tem uma família que é muito reservada e as pessoas não falam entre elas, você tem a possibilidade de aumentar muito o conflito. Por quê? Porque o conflito ele começa pequenininho, ninguém resolve, porque ninguém fala, mas as pessoas têm o conflito, ele vai aumentando, de repente ele explode de uma maneira desproporcional. Em qual ramo de atividade há mais empresas familiares no Brasil? Por acaso é no varejo, lojas, restaurantes, padarias? Existe algum levantamento a respeito? Pergunta o Paulo. Não existe um levantamento específico, isso eu posso garantir, de qual ramo. Primeiro porque a gente não tem nem a certeza absoluta de quantas empresas familiares no Brasil. A gente estima em 95%, agora por cento. Mas o meu feeling diz que é na área de serviços. Na área de serviços Na área de serviços, ter mais. Deveria ter mais. Agora a Andressa traz uma outra questão, já que nós estamos falando aqui da sucessão familiar. O que fazer numa empresa familiar com um filho que nunca quis saber de negócios, quis tomar na vida um rumo próprio, de repente fracassa naquela decisão e resolve se voltar para a família ou se voltar para a empresa? Comenta aqui: quero agora, por exemplo, tomar o espaço que conquistei na loja dos meus pais. Meu irmão agora quer trabalhar como nós. Isso me causa desconforto, pois no momento difícil ele não estava, e ela põe aqui, entre aspas, ralando com a família. E isso é um problema mesmo, ela tem razão, porque isso cria um sentimento de que, por exemplo, quando a empresa estava crescendo, foi ela que ajudou e depois ele não. Então, isso, vamos partindo desse exemplo que ela está dando. Agora, no fundo, independente dela talvez sentir isso ou não, imagino talvez que sinta, ele é herdeiro e ele tem toda a garantia legal por ter a empresa. Agora, ele tem a garantia legal de ser sócio da empresa, é uma diferença. Não necessariamente trabalhar na empresa. Trabalhar na empresa é uma opção da família, ou seja, não é uma opção legal. A opção legal é ser o herdeiro, assumir a organização. Agora, eu parto do princípio que a pessoa para trabalhar na empresa familiar, ela tem que ser qualificada. Porque se ela não for qualificada e ela não entender que as regras que a família estabeleceu devem ser seguidas, é um problema maior. Talvez seja melhor a empresa investir no profissional para que ele tenha um outro negócio, para que ele vá para uma outra formação, porque às vezes a gente quer colocar todo mundo na empresa familiar e eu volto àquele exemplo que eu dei inicialmente. O problema não é colocar, o problema de fato é sair. Agora é fácil para eu estar falando isso, porque eu não pertenço à família. Muitas vezes a própria família se sente quase que pressionada a colocar, mas é importante que se for colocar, que seja qualificado, que se estabeleça regras claras de convivência nos acordos familiares para os conflitos, de certa forma, tenderem a diminuir. Nós já conversamos aqui hoje no mundo corporativo com o senhor tratou da questão do protocolo, que é fundamental, até para que essas regras estejam muito bem definidas, tanto no processo de sucessão, como no comando, como se alguém pode entrar da família ou não deve entrar, em que momento entrar.
Esse é um protocolo escrito, é um documento escrito que vai para cartório, ou esse é um protocolo que se decide na palavra, todos sentados à mesa? Olha, na realidade nos dois, né? Quer dizer, mas o que as famílias têm, assim, a origem dele não começou necessariamente jurídica, ele começou como quase que uma questão de formalização do combinado, né? Quer dizer, a ideia é você ter um combinado. Só que com o tempo ele passou para a esfera jurídica. Então, os acordos familiares, os acordos societários, eles estão passando hoje por uma revisão jurídica e eles vão para o cartório e são discutidos na esfera jurídica para que ele tenha, muitas vezes, um efeito de lei, né? Agora, note, por mais brilhante que seja um instrumento desse, do ponto de vista jurídico, ele serve no litígio. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é não chegar lá, porque no momento que você chega num litígio, aí o conflito está armado. Ou seja, você constrói o acordo para não utilizar do seu ponto de vista de furar as regras. O senhor fala em um modelo para a implementação da governança na empresa familiar. Que modelo é esse? O modelo, assim, a realização desse livro que eu escrevi agora, ele teve o diferencial, pelo menos da literatura que eu acompanho no mercado, é que ele não tratou de colocar assim, olha, a governança significa ter um conselho societário, um conselho de família e um protocolo que tenham essas regras para serem seguidas. Não. O modelo que eu estou colocando aí é que eu explico no livro o processo de implementação. Quer dizer, então eu vou identificando, tem uma fase de diagnóstico, uma fase de desenvolvimento, uma fase de monitoramento. Eu explico quem são os profissionais que devem trabalhar na constituição desse modelo, que é um profissional da área de gestão, outro comportamental, passando por uma revisão jurídica. Então eu comento todas as fases para que você instale um sistema de governança corporativa, mesmo que seja numa empresa de pequeno ou médio porte, que é possível. Pela sua experiência, imposto o conflito a ponto de influenciar o negócio da empresa, o negócio principal da empresa, o melhor caminho tem sido a venda, ou pelo menos o caminho que as pessoas mais têm preferido é a venda, é o repasse dessa empresa? Olha, a gente tem, hoje ainda não é o caminho mais que a gente percebe com maior evidência, mas eu tenho notado que está crescendo muito a venda de empresas em razão do conflito, porque o conflito aparece, o comprador percebe esse conflito e quanto mais o conflito aumenta, mais o preço cai. Então a gente nota que a venda tem sido uma alternativa, mas ainda não é a alternativa mais utilizada. A alternativa mais utilizada é tentar resolver o conflito. O problema é que as pessoas tentam resolver o conflito sem instrumentos objetivos. Aí o conflito só aumenta e um dia a empresa pode virar. Há uma tendência, e a gente poderia pensar isso a longuíssimo prazo, dessa participação de empresas familiares no mundo corporativo diminuir consideravelmente em função de métodos mais modernos de gestão, da própria necessidade de mudanças na dinâmica das empresas, ou não? Não, eu já refleti muito sobre isso. Eu acho assim, as grandes corporações, com esse movimento de concentração que a gente vê hoje em dia, realmente você nota que aquisições, fusões, as empresas talvez diminuem o número de tamanho sob um ponto de vista de grande porte para as globais. Mas o que a gente tem de médio e pequeno porte, ainda vão ter muitos empreendedores surgindo, montando seus próprios negócios e, naturalmente, o empreendedor ou a empreendedora vai colocar o marido, a esposa e os filhos para trabalhar. Eu acho que é um processo que vai continuar crescendo. Pergunta enviada pelo Dimas, nosso ouvinte internauta: qual o caso mais emblemático do qual o senhor atuou, no qual o senhor atuou para resolver um conflito em empresa familiar? Mas ele põe aqui assim, ó, não precisa citar nomes. Eu acho que os casos mais conflituosos que eu pude talvez resolver, sem citar nomes, claro, são os casos de quebra de confiança. Quando há, na realidade, um desvio, muitas vezes financeiro, ou uma quebra de confiança seja de outra natureza, aí o conflito é muito difícil de você resolver. Um outro tipo de conflito que aparece bastante é quando as famílias vão crescendo, quer dizer, é o pai e a mãe e 3 filhos. Agora é o pai e a mãe e 3 filhos casados. Então você tem noras, você tem genros. Então vão ser incluindo outras pessoas na família e na empresa simultaneamente, com valores diferentes, a tendência de conflitos também tende a surgir. Mas os mais emblemáticos estão ligados à falta de confiança ou brigas entre irmãos, quer dizer, quando eles não se entendem. Casais separados podem conviver dentro da empresa? Olha, eu diria para você que naturalmente faz a separação societária também, mas eu conheci um caso. Eu dou aula na FIA e eu conheci um caso que a pessoa mantém o mesmo relacionamento societário e bem, mesmo não casados mais. Mas não é comum a gente ter esse tipo de razão. Mas eu achei muito bacana. Eu não conheci pessoalmente, mas eu conversei com a pessoa que me contou e eu achei bastante importante isso.
Logo no início da conversa, o senhor falou de vários tipos de conflitos, mas o senhor disse que tem alguns conflitos ocultos. Isso. A pergunta ao senhor é o seguinte: como identificar os conflitos ocultos? Esse é o problema, porque o que causa o conflito? Muitas vezes você tem um excesso de respeito e você não quer conversar com a mãe, não quer conversar com o pai, justamente para não deixar ninguém chateado. Ou a falta de comunicação na família é tão grande que ninguém fala, mas o conflito surge. Então, por exemplo, a empresa familiar, ela é uma sociedade imposta, Milton. Então, por exemplo, a pergunta é, as pessoas não precisam me responder, mas cada um faça essa pergunta, por exemplo, no ar. Você seria sócio do seu irmão se você tivesse essa alternativa? Eu não sei se todos optariam pelo sim. Então, as pessoas que optam pelo não, quer dizer, eu não seria sócio, ele vai ser sócio de qualquer maneira. Como você tem problemas passados que interferem no presente e no futuro, esses conflitos são surdos. Para você não criar mais problema, você não fala. Só que ele aparece no momento onde o conflito está muito grande. Aí você joga tudo. Não só aquele problema, mas traz todo o passado para aquele dia. Para a gente completar aqui essa nossa conversa, o senhor falou sobre mediação familiar e o senhor se preparou para fazer mediação familiar. Isso. A mediação familiar é fundamental para que essa gestão funcione na empresa. É fundamental. Normalmente nos acordos familiares a gente vai estabelecendo até as instâncias de resolução de conflitos, por exemplo, a mediação, depois a arbitragem e etc. Então, você vai estabelecer fóruns, você vai estabelecendo os fóruns de resolução de conflito. Mas a mediação tem sido muito utilizada, sobretudo porque existe um compromisso maior entre as partes depois do problema resolvido. Mas é importante que as pessoas cedam, né? Uma recomendação final para quem esteja nos acompanhando agora e começa a olhar para dentro da sua empresa, que é feito pela família, tem o pai ou tem um irmão lá dentro da família, dentro da empresa. Qual é a recomendação que o senhor dá para as empresas familiares hoje? Que tomem muito cuidado com a quebra de respeito, com a quebra de confiança, porque eu poderia falar, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que se profissionalizar, contratar empresas para ajudar. Eu acho que tudo isso faz parte, eu comento no livro. Mas o que eu acho que mais pode ser prejudicial é a quebra de confiança e a quebra de respeito. Isso as pessoas têm que manter muito, porque sem isso a família não segue. Professor, muito obrigado pela sua gentileza e pela sua conversa aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, viu? Nós conversamos hoje com o professor Armando Lourenço Moreira Júnior, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, diretor da Ernst Young University aqui no Brasil, e que lançou o livro Bastidores da Empresa Familiar, Como Reduzir Conflitos por Meio da Governança Corporativa, lançado pela editora Atlas. E a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo, nosso muito obrigado, lembrando que quarta-feira que vem, 11 horas da manhã, estaremos de novo aqui no site da CBN, sempre contando com a sua participação e as suas perguntas. Até mais!